Enem, ele busca no estudante uma capacidade interpretativa muito grande, de modo que as questões elas podem aparecer meio que misturadas, ou seja, a gente precisa compreender de forma mais ampla o conteúdo da história, que extrapole aquela ideia de decoreba, aquela ideia de conhecer datas, aquela maneira tradicional de conhecer a história a partir de uma única perspectiva. O Enem ele vai apresentar na sua prova, no exame, textos com diferentes pontos de vista, às vezes 2 textos com pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Aí cabe ao estudante ter uma noção bastante clara e saber compreender, dentro daquilo que está sendo apresentado, os textos que estão mais coerentes com o período histórico. Então, temas como mercantilismo, liberalismo, neoliberalismo, nazismo, fascismo, todos esses ismos e esses conceitos que muitos deles vêm da sociologia, conceitos relacionados a classes sociais, então grupos sociais, são temas que vão aparecendo ali dentro da prova de humanidades e mais especificamente na prova de história, que cabe ao estudante observar bastante para isso. Mas vamos ao que cai efetivamente. Então, na prova de história geral, nós vamos encontrar alguns conteúdos que com frequência vão acabar caindo. Por exemplo, se formos buscar lá Mesopotâmia, pré-história, Egito, são temas que não são muito frequentes no Enem. Porém, a Antiguidade Clássica, e aí eu me refiro a Grécia e Roma, cai bastante no Enem. Então, compreender a base da cultura grega, incluindo aí a sua visão mítica, a transição da visão mítica de mundo para uma visão mais filosófica, compreender ali o surgimento da filosofia e os impactos que esses pensadores antigos pensadores gregos ainda têm na civilização ocidental, são pontos a se considerar quando vamos fazer a prova. Bom, analisar todo esse contexto da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, partindo ali pelos períodos em que tanto os gregos quanto os romanos estiveram em ascensão, é de fundamental importância, mas compreender não do ponto de vista de você memorizar datas apenas, mas compreender todo o processo que levou, por exemplo, aos romanos a constituírem-se em um grande império. E então a gente, dentro do próprio Império Romano, pode cair, dentro da análise do Império Romano, pode cair, por exemplo, a ascensão do cristianismo, o cristianismo enquanto religião oficial de Roma, como que as comunidades cristãs elas se desenvolveram, como isso se transformou e como esse espectro religioso veio a se tornar na grande Igreja Católica Apostólica Romana. Então a gente vai entender ali tanto o período de expansão do Império Romano, quanto o período de formação desse império. É interessante a gente ter isso bem demarcado aí na nossa cabeça quando a gente está estudando a história. Depois a gente vai ver ali a transição do Império Romano, a transição dessa antiguidade para a Idade Média. Às vezes o aluno tende a pensar que os tempos históricos eles se sucedem de forma estanque, mas não, nós temos ali uma sucessão de fatos que são importantes e uma sucessão de variáveis que até que a gente mude ou saia do período do Império Romano e chegue ao período chamado medieval, a gente tem uma série de eventos que vão acontecer ali que vão fazer a transição. Chegando na Idade Média, a Idade Média é um tema que cai bastante, tanto ali pela hegemonia da Igreja Católica nesse período, quanto pelas relações feudais, quanto pela diminuição do comércio, não a extinção do comércio, porque na Idade Média houve comércio, mas a diminuição, a migração das cidades para o campo. Então o Enem vai cobrar muito essa relação. Alta Idade Média, Baixa Idade Média, tudo isso são aspectos a se considerar quando se trata do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, toda essa conjuntura medieval, tudo isso pode cair na prova. Bom, após a Idade Média, nós vamos ter um período muito importante que é exatamente ali a modernidade. Então a gente vai ter, com a queda do Império Romano do Oriente, a gente vai ter a chegada ali da Idade Moderna. E na Idade Moderna, eles vão exigir bastante tanto o Renascimento, que é um ponto crucial a se considerar. O Renascimento ele vem como talvez a inauguração desse período considerado Idade Moderna. E é interessante a gente demarcar os pontos, né? A gente vai ter a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, e vamos ter um período que se inaugura ali a Idade Média. No ano de 1453, nós vamos ter ali a queda do Império Romano do Oriente, inaugurando a Idade Moderna. Então, o Renascimento, ele talvez seja o principal assunto, ou melhor, o primeiro assunto, aquele que inaugura a Idade Moderna. Depois a gente vai ter as revoluções burguesas, aí eu me refiro à Revolução Inglesa e à Revolução Francesa, a formação dos Estados Unidos, a própria independência dos Estados Unidos, as
13 colônias inglesas na América. Todo esse processo envolvendo as novas ideias iluministas vão cobrar também bastante a Revolução Industrial. Revolução Industrial é preciso que a gente entenda não apenas como o surgimento, a mudança da mão de obra manufatureira para a indústria, não é? A gente precisa entender não só a Revolução Industrial do ponto de vista do surgimento das indústrias, do surgimento da máquina a vapor, do surgimento de uma nova perspectiva em que a mão de obra ela passa a ser assalariada. Não, a gente tem que compreender todo o processo que significou essas mudanças, todo o processo que contribuiu para que essas mudanças acontecessem, bem como os processos que sucederam-se a partir dessas mudanças. Por exemplo, a mão de obra operária, a situação do operário durante a Revolução Industrial e no seu desenvolvimento, a maneira como a Inglaterra ela toma a dianteira nesse processo, sendo aí o Estado Nacional pioneiro em relação à Revolução Industrial, como que os mercados consumidores vão ser formados, e a gente já pode pensar também na formação do capitalismo industrial. Então, são vários desdobramentos que vão ocorrer dentro desse tema, dentro dessa matéria, Revolução Industrial. Podemos pensar, dentro dessa matéria, que é a Revolução Industrial, como, por exemplo, os pensadores, os iluministas. Então a gente vai pensar na história como um processo mesmo. Depois a gente vai analisar com a Revolução Francesa, em 1789, a gente tem a inauguração da Idade Contemporânea. E na contemporaneidade a gente vai ter um bloco de disciplinas, um bloco de matérias dentro da história que são de fundamental relevância para compreendermos o momento atual. E é isso que o Enem quer. Quer um estudante que seja capaz de interpretar os fatos e de compreender os desdobramentos desses fatos. E aí, nesse período da contemporaneidade, a gente vai ter um destaque especial para o século XX. Então, no século XX, nós vamos ter logo de cara 2 guerras mundiais. Antes, a gente vai ter a Belle Époque, antes a gente vai ter a Paz Armada, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o período entre guerras, que é de fundamental importância, tanto a gente entender o período entre guerras, quanto a gente compreender os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Há teóricos como o Hobsbawm, que ele diz que a Segunda Guerra Mundial foi a consequência da primeira. O Hobsbawm ele chega a dizer que não houve, não tivemos 2 guerras, tivemos uma guerra com um intervalo, aí, um período de armistício. Bom, é uma visão, é uma perspectiva de um teórico importante, que é o Hobsbawm, mas a gente precisa entender que analisar esse período entre guerras, onde a gente vai ter ali o surgimento do fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, a ascensão de Hitler, o que vai desembocar ali na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter todos os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, o seu desfecho, teremos aí nesse meio do caminho a Revolução Russa em 1917, teremos o marxismo que aparece ali como um tema transversal dentro e decisivo para a própria Revolução Russa. Nós vamos ter, após a Revolução Russa, esses temas eles vão meio que formando camadas. Então temos a Revolução Russa, temos a saída da Rússia da Segunda Guerra Mundial, a entrada dos Estados Unidos, o desfecho final da Segunda Guerra Mundial com a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, que arrasou o Japão, a reconstrução do Japão. São tantos temas que a gente precisa analisar cuidadosamente para que a gente compreenda todo o processo. Aí a gente vai ter, após a Segunda Guerra Mundial, teremos o período de Guerra Fria, um período que vai se caracterizar por uma corrida armamentista, onde ali Estados Unidos e União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estarão ali concorrendo diretamente, buscando dominar e controlar mercados consumidores e aderir dentro do seu espectro político, dentro da sua forma de ver o mundo e de pensar, vão constituir ali uma geopolítica que até hoje nós sofremos os impactos dela e ainda estão configuradas muito parecidas. Vamos ter o surgimento da ONU, nós vamos ter uma série de organismos que vão surgir. Então, em termos de história geral, esses conteúdos eles aparecem meio que irmanados. E aí cabe ao estudante uma perspectiva, uma visão mais ampla e uma visão interpretativa dos fatos. É interessante você dominar os conceitos, conceito de mais-valia, conceito de marxismo, conceito de revolução, conceito de iluminismo, conceito de liberalismo, e a gente vai precisar compreender uma série de elementos conceituais, e eu aconselho sinceramente, se você não está estudando, está pesquisando, está meio que confuso em um ou outro conceito,
Busque um dicionário de história, um dicionário de humanidades, ou até mesmo um dicionário comum. Às vezes a gente está estudando e o próprio Google vai nos dar alguns conceitos ali que a gente vai conseguir entender melhor o conteúdo que está sendo abordado. Então, é muita coisa a gente analisar todo o século XX, mas a gente precisa se deparar com aqueles conteúdos que são mais prováveis que caiam no Exame Nacional do Ensino Médio, não desprezando os conteúdos que caem com menos frequência, porque mesmo esses conteúdos caindo com menos frequência, eles são importantes para nos dar uma compreensão mais geral e uma visão mais ampla sobre o processo histórico, os processos de ruptura, de permanência, os processos de transição. Então, a história ela é uma ciência humana e por isso a gente precisa analisar vários autores, pegar aí vários livros. Eu aconselho que você utilize livros bons para que você consiga compreender a história dentro de uma perspectiva mais contemporânea. Nós temos o livro da Lilian Schwartz, Brasil, uma biografia, que é um livro fantástico, que ajuda muito. O Boris Fausto, História do Brasil do Boris Fausto, é um dos livros que praticamente textos inteiros dele, frases inteiras, parágrafos inteiros aparecem dentro da prova do Enem. É importante a gente ter esse material em mãos e estudar a partir dessa perspectiva também. Mas temos outros livros, como o História do Brasil do Luiz Koshiba, que também é um livro que traz os conceitos e os conteúdos históricos, os períodos, de uma maneira bem sucinta, serve como lembrete e serve para que a gente deixe os conteúdos circulando na nossa mente dentro de uma progressão. Lembrando que os fatos históricos, eles são simultâneos, muitos deles são simultâneos. E a gente precisa analisá-los sempre na perspectiva de como um fato contribui para o outro, como um processo histórico dentro de uma determinada nação pode ser decisivo e pode influenciar bastante processos de uma outra nação, de um outro estado nacional. Bom, de história geral, esses são os principais conteúdos que caem na prova do Enem. Eu espero que você se prepare, estude e tenha fé, tenha ânimo, que vai dar tudo certo, e esteja sempre aqui nos acompanhando no canal. Aqui passamos dicas sobre como você se locomover bem, sobre como você se preparar melhor para o Exame Nacional do Ensino Médio. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.